Olá pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês o código, uma espécie de código exemplo aqui para que vocês consigam utilizá-lo como base para o desenvolvimento do código que realmente faz alguma coisa com o Arapénula. Então vamos lá. Basicamente eu vou mostrar o basicão assim da biblioteca de matrizes agora, que é a Eigen. É uma biblioteca bem famosa para trabalhar com matrizes. E é inclusive a biblioteca que o pessoal da robótica aqui, da Androids, usa no código deles. Então, ela tem sido usada há alguns anos aí pela nossa equipe de robótica, deve funcionar, né? Bom, eu deixei dois links aqui. Um é o Getting Started, que é basicamente para você começar. Então, é como você criar uma matriz, ele mostra algumas coisas lá bem simples. Esse outro link aqui, o Quick Ref, ele vai ensinar você, vão ter vários exemplos de código lá de como você cria matriz, multiplica, soma, divide, ou inverte, né, perdão, calcula determinante, por aí vai. Então vai ter vários exemplos de uso para as operações matemáticas mais comuns de matrizes. Essa biblioteca Eigen, você inclui ela desse jeito aqui, é o hashtag include eigen/dense. Você não é obrigado a incluir o dense inteiro. Se você clicar aqui, por exemplo, Ctrl clique, ele vai levar até o arquivo dense. Olha lá, basicamente o que ele faz é importar core, LU, Cholesky, QR, SVD. Então você não precisa dele inteiro. Você poderia muito bem trocar esse dense por core e se você só precisa das funcionalidades básicas da Eigen. Quando você não inclui toda a biblioteca da Eigen, como ela é uma biblioteca header-only, significa que ela é sempre compilada, digamos assim, inteira, quando você clica Build. Então, nesse caso, diminuir a quantidade de coisas que você inclui faz com que ele acabe compilando mais rápido. Eu vou manter Core. Bom, essa é a Eigen. Quando você inclui ela, ela cria para você esse using names, ela cria para você o namespace Eigen e todas as funções dela vão estar, os tipos, as coisas, vão estar dentro do Eigen. Então, a princípio, você não poderia fazer isso. Você teria que fazer desse jeito aqui, Eigen, que é uma mudança de contexto para espaço de nomes, e aí você tem lá dentro agora, está no contexto da Eigen. Então, esse matrix XD aqui vem lá de dentro da Eigen. E é isso. Se você fizer o using namespace Eigen, aí você não precisa mais fazer Eigen matrix XD. Então, ele já aceita você fazer desse jeito aqui. Tudo bem? Uma outra biblioteca que a gente vai usar é a oddint. A biblioteca oddint ela implementa integradores numéricos. Essa biblioteca ficou muito famosa de um tempo para cá, quando ela foi incluída na Boost, porque a biblioteca Boost é extremamente famosa assim na área do C++. E quando a Boost incorporou a oddint dentro dela, aí a oddint teve um boost aí de popularidade. Muita gente passou a utilizar ela. E não é à toa, porque essa biblioteca ela realmente faz a implementação dos integradores numéricos muito bem e muito rápido. Então vale muito a pena a gente aprender a utilizar ela do que ao invés de ficar implementando o Runge-Kutta na mão, Dorman Prince na mão. A ideia, normalmente a ideia mais vantajosa é sempre você aprender a usar alguma biblioteca já pronta, em C ou C++, qualquer linguagem, ao invés de você ficar reinventando a roda todas as vezes. Para incluir a biblioteca oddint, você faz o seguinte, você faz o hashtag include, você inclui o boost, numeric, oddint, stepper, Runge-Kutta 4. Pronto, agora você tem um template de Runge-Kutta. E basicamente são os pesos dele lá, que vocês já viram lá na disciplina de computação numérica. E depois você inclui o stepper. O stepper é basicamente a função que realmente implementa o integrador numérico. E nesse caso, de passo fixo. Para fazer isso, você inclui esse cabeçalho, o boost, numeric, oddint, integrate e o integrate const. Todas as funções da oddint também vêm dentro de um namespace, vem dentro desse namespace aqui, ó, boost, numeric e oddint. Eu, particularmente, como eu acho que nós não vamos estar misturando muitas coisas, então não tem problema, mas eles já fazem isso, que é para evitar que quando você faz um include desses arquivos, ele fique sujando o escopo global do seu programa. Então não é muito boa prática ficar fazendo uso intensivo de using namespace. O que pode acontecer é que duas coisas vão ter o mesmo nome e aí começa a conflitar e dar uns paus. Não é no nosso caso, aqui está tudo bem, então eu vou manter desse jeito porque o nosso código fica um pouquinho mais compacto e menos feioso.
Quando você vai fazer uso da ODint, ela te obriga a fazer um type-def. Ela tem a expectativa de que você vai definir um state type. E esse state type, na própria documentação dela, eles fazem a declaração desse jeito aqui, o std vector double. Para quem já trabalhou com C++, sabe que o vector é uma espécie de container e é basicamente uma lista, pode ser também, inclusive, com alocação dinâmica de memória. Se você quiser, você poderia usar o array, que seria uma outra espécie de container também de C++. Eu vou manter o vector, porque se a gente acabar precisando fazer integração numérica de, por exemplo, dois tipos de EDO de sistemas diferentes, então uma EDO para cada sistema, um sistema de terceira ordem, um sistema de segunda ordem, com ordens diferentes. Então, o vetor de estados deles, um vai ter dois componentes, o outro vai ter três. Então, é melhor eu deixar dessa maneira aqui genérica, que faz mais sentido. Além disso, ele também obriga a gente a instanciar esse Hungkut aqui específico para esse state type. Então, aqui está feito também o nosso RK4, já está todo instanciado bem bonitinho. Bom, agora nós temos essas duas bibliotecas, a gente vai para Macho. A Macho.io, que vem desse link aqui, ela é uma abstração da biblioteca Macho tudo minúsculo, que seria tipo assim. A Macho tudo minúsculo é uma abstração de nível médio para a biblioteca HDF5, que é uma implementação de baixíssimo nível para abrir arquivos de dados científicos. Então, os arquivos do MATLAB, quem abre eles realmente é HDF5. Mas existe uma interface intermediária que é a Machozinho, com tudo minúsculo, e ainda assim é meio chato de você trabalhar com esses arquivos, por isso que surgiu essa Mach.io desse jeito que está aí. Então, essa biblioteca aqui que a gente vai acabar utilizando mesmo para abrir e fechar os arquivos do MATLAB. Como eu falei em sala de aula, e o pessoal também veio me procurar, a gente está estudando controle a tempo contínuo, mas aqui a implementação vai ser a tempo discreto. Então, o que nós vamos acabar fazendo é uma emulação. Nesse caso, nós vamos fixar um período de amostragem e a gente define ele como sendo o tempo entre duas leituras de dados. E esse tempo entre duas leituras de dados a gente chama de período de amostragem, que é o tempo que você gasta para fazer a amostragem da sua planta. Então, a cada X milissegundos, você recebe dados da planta. No nosso caso, eu fixei o período de amostragem em 20 milissegundos. Poderia ser um pouco menor, sim, mas já estaria excelente esse valor aqui. Então, eu estou declarando que ele como variável global, o TS, que é a notação padrão assim, para período de amostragem, é Tsão ou TS, tanto faz. Eu prefiro TS como variável global, e vejam que eu coloquei um const aqui, que eu estou prometendo para o compilador que eu não vou alterar o valor dessa variável. Então, se eu tentar, o compilador vai dar um erro na compilação e falar: você está tentando alterar uma variável que é read-only, que é apenas leitura. Você não pode fazer isso. Não faça. E aí a gente corrige o problema. Vai ser muito útil durante os experimentos a gente ter uma variável de controle. Qual que é a ideia aqui? A gente mantém o sinal de controle constante entre os períodos de amostragem. Então, a gente tem dados a cada 20 milissegundos. Então, a gente recebe dados da planta, faz o cálculo do sinal de controle, isso é chamado de late controle. É assim que é feito o cálculo do controle. E agora tem um sinal U. Eu aplico esse sinal U na planta e mantenho ele constante até a próxima leitura de dados. Aí, eu calculo um novo sinal de controle e fico repetindo esse algoritmo eternamente. No fim, o que acaba sendo aplicado à planta é uma sequência de degraus. Então, tudo bem. O sinal de controle ele não é const, porque a cada período de amostragem eu vou estar atualizando esse número. Então, eu não posso prometer para o compilador que eu não vou alterar ele. Os parâmetros do arapendo eles são constantes. Então, eu poderia sim ter colocado eles como const, o alfa, beta e o gama. Eu não coloquei porque nesse lab 1, um dos meus objetivos é carregar o alfa, beta e gama de um arquivo MATLAB. Então, eu vou inicializar eles como variável global, mas não vou colocar valores para eles. Eu vou forçar o uso de carregar eles a partir de um MATLAB. Vamos ver como é que a gente faz para carregar essas três variáveis aqui. Para fazer isso, e aí tem os detalhes.
eu implementei dessa forma aqui. Então, eu coloquei essa parte aqui do exemplo. Peguei o alfa, coloquei 1, 2, 3, o beta 4, 5, 6 e o gama 7, 8, 9. Veja que são todos valores bobos para eles, porque é só para provar que, de fato, a carga de dados foi feita via arquivo MATLAB. E onde está o arquivo MATLAB? Ele está aqui, ó, barra lab1 barra data.mat. Essa é uma informação muito útil para a aula de hoje. Lá no nosso repositório, eu já deixei disponível dentro da pasta lab1 esse data.mat, onde tem o alfa, beta e gama com valores 1, que é um padrão. A gente não quer validar nada, a gente só quer fazer a carga de dados. E por que veja que o seu main.cpp está do lado dele? Então, por que é que eu precisei fazer lab1 data.mat? Pelo seguinte motivo, quando você apertar esse play aqui, o que vai acontecer é que o Visual Studio vai compilar esse programa e vai começar a rodar. E esse programa roda de dentro dessa pasta aqui, de dentro da pasta build. Então, olha só o que você tem que fazer. Você tem que subir um diretório, e entrar dentro da pasta lab1, e lá você vai encontrar o arquivo datamat. E é por esse motivo que toda vez que você vai abrir ou salvar arquivos, é importante você lembrar. Deixa eu colocar o barra lab1, ou lab2, ou qualquer que seja o lab que você está trabalhando aí, para que a carga e a descarga de dados seja feita de maneira correta. Senão ele não vai encontrar o arquivo, ou você não vai encontrar o arquivo e vai ficar preocupado. Tudo bem? Bom, então o que ele faz? Para carregar arquivo MATLAB é bem fácil. Você faz assim, ó, matio, readmat, é o nome da função aqui que vai fazer a carga de dados. Você passa para ela o nome do arquivo MATLAB, o path, o caminho até aquele arquivo, ele aceita relativo, né? E você fala assim, eu quero carregar desse arquivo aqui a variável que lá dentro do arquivo tem o nome alfa. E eu vou jogar essa alfa aqui nesse arquivo, nessa matrix aux. E qual que é o segredo do matio? A matio carrega a matriz e descarrega a matriz. Então você não pode carregar, por exemplo, ela direto para alfa, que seria a nossa variável double, porque o alfa ele é do tipo double. Se eu der um Ctrl clique aqui, não me leva? Não quer levar, ele está preguiçoso. Mas o alfa ele é do tipo double, ele é um simples número real, ele não é uma matriz. Então se você tentar fazer isso daqui, ele provavelmente vai compilar, mas depois vai dar pau na hora de rodar, porque ele só carrega a matriz e descarrega a matriz. Então, nesse caso, como eu quero carregar um escalar, que é mais difícil, eu tenho que carregar esse escalar para dentro de uma matriz e depois fazer a cópia de dentro da matriz para o escalar. E aí pronto. Aí eu repito isso para o beta e para o gama também. E depois imprimo na tela os 3 valores de alfa, beta e gama e pronto. E aí está tudo bem. Vamos falar agora então do nosso integrador. Bom, antes da gente seguir falando do integrador, eu vou apertar play aqui para que a gente veja que de fato está funcionando. Vejamos. Ele está compilando esse programa. E voilá, alfa, beta e gama, os 3 valem 1. E pronto. Então, de fato, eles foram alterados e descarregaram de fato o arquivo MATLAB. Vamos passar agora para a parte do integrador numérico, que eu acho que é bem interessante essa parte. Nesse caso aqui, eu vou simplesmente fixar o sinal de controle como sendo a unidade. E depois eu vou definir o x0. Vou criar uma variável chamada x0, que tem 2 componentes, e ele é do tipo stateType. E eu vou falar que o x0, primeiro variável ali, vale 0, e o x01 vale 0. E depois eu mando integrar, simplesmente. Então, eu integrate const, rk4, EDO pêndulo. Eu quero integrar essa EDO aqui, partindo dessa condição inicial aqui, com o tempo inicial t0 igual a 0. Eu quero integrar até ts segundos e o passo de integração é ts sobre 1000. Como ele é rápido, tipo, estupidamente rápido, porque é C++, né? Então, pegar esse passo de integração e dividir por 1000, tá jóia. Pode ver que lá no Simulink o que a gente fazia era jogar ele como sendo 1 milissegundo. Mas não tem problema nenhum aqui, porque ele é estupidamente rápido. Vamos falar então desse EDO pêndulo aqui. A ideia é a seguinte.
A biblioteca do integrador numérico, ela fala para você, olha, eu vou fazer a integração desde que você me forneça uma EDO. E a EDO tem que ter esta assinatura aqui. Então você tem que passar para ela o void, passar para ela não, ela tem que ter void aqui no começo, ela não devolve nada. Pode ver que não tem return aqui dentro. E o que ela vai fazer? O próprio integrador numérico vai ficar espetando o x aqui para a gente aqui dentro. E ela vai fazer o cálculo do dx, porque ela calcula as derivadas, a EDO. E o próprio integrador numérico também espeta aqui o t, o tempo da simulação. Que pode ser que tenha alguma EDO não linear, por exemplo, que aí depende do tempo da simulação. Não é o nosso caso, mas se tivesse, aí seria ali que você vai fazer uso do t. Então, basicamente, a EDO do aeropêndulo são essas duas aqui. Como é um sistema de segunda ordem, são duas EDOs. Então, a primeira EDO é bem simples, né? Então, o x0, ele representa para a gente a posição angular. Então, bom, se o x0 é a posição angular, então dx0 é a velocidade angular. E o x1 é a velocidade angular. Então, aqui a gente tem uma equação, que é basicamente um integrador. E depois eu tenho sim o cálculo da aceleração angular, que vai ser o menos alfa seno da posição angular, menos beta vezes a velocidade angular e mais gama vezes a entrada de controle. Pode ver que o gama ele está aqui dentro, mas o u ele é uma variável de fora. Ele não entra aqui dentro, ele é acessado de fora e sem problema nenhum. Tudo vai funcionar muito bem. Então a integração numérica acontece desse jeito, que é bem parecido com a sintaxe do MATLAB. Eu quero integrar com passo constante, usando esse template de integrador aqui, o Runge-Kutta quarta ordem. Eu quero integrar essa EDO não linear, partindo dessa condição inicial, nesse tempo igual a zero, até TS segundos, com um passo de integração de TS sobre 1000 e sem problema nenhum. Logo depois disso, eu peço para ele imprimir na tela o que aconteceu, o resultado. E é aqui que mora o pulo do gato aqui dessa função. É onde é que está o meu x na posição x de TS. Né? O x de TS ele fica guardado dentro dessa variável aqui. Então, ela é uma variável que tem duas funções. Né? Ela é uma variável de entrada e saída. Ela é utilizada para passar a condição inicial para esse integrador numérico e depois ela também é utilizada para você colher o resultado da integração numérica. Ou seja, aqui, se você quisesse deixar bem específico, o que a gente tem antes aqui de integrar, a gente tem x0, assim, a gente tem x0 em 0. Depois da integração numérica, o que a gente passa a ter é o x0 em TS. E aí pronto. Então é exatamente isso que a gente tem aqui. Tudo bem? Aí ele pega e imprime na tela e nós temos dois valores aqui, que é o resultado da integração numérica. Se você abrir o MATLAB e fizer esse teste, você vai ver que bate cravadinho, bonitinho, com esses valores aqui. Resta agora a gente falar da biblioteca de matrizes, onde só vou falar algumas coisas bem simples dela. Aqui eu quero fazer a implementação dessa matriz A, 1, 2, 3, 4, a B, 1, 5, 6, 7, 8, e depois eu quero fazer uma multiplicação. A matriz A eu posso declarar desse jeito aqui, ou desse jeito aqui. Eu coloquei os dois jeitos alternativos aqui, porque nós vamos acabar usando essas duas formas ao longo do curso. Desse jeito aqui, a eigen ela tem que adivinhar o tamanho dessa matriz. Então, note que você faz uma matrix XD A, e aí você abre chaves aqui, e dentro você coloca cada linha. Então, e aqui dentro, dentro dessa chave dupla, aqui você coloca as suas coluninhas. E pronto. Então, ela mesmo vai adivinhar que essa matriz é uma matriz 2x2. A matriz B, eu fiz um pouquinho diferente. Eu já usei esse outro template aqui, que é o matrix. E aí você abre essas menor-maior, que significa template. Você está customizando um tipo. Você está falando, essa matriz, eu estou declarando uma matriz cujos elementos internos são do tipo double. Ela é uma matriz 2 linhas, 2 colunas, e ela tem o nome de B. E ela é inicializada com esses valores aqui. E para fazer a multiplicação, você simplesmente faz C igual a vezes B e pronto. Agora você tem todo o resultado numérico da matriz C aqui. Para imprimir na tela, o stdcout é o equivalente ao printf do C, né? Então, C igual a... e está a matriz aqui. Ela vai aparecer aqui na tela. Ó, C igual a 19, 22, 43, 50. Que é o que era esperado que fosse acontecer mesmo. Outra coisa também que é importante é você conseguir salvar os dados
em formato MATLAB, porque a gente já passou daquela fase, né, de ficar criando arquivo de texto, né? E agora a gente salva direto no MATLAB. Para salvar no MATLAB também é super fácil. Você vai usar aquela biblioteca Matio, ela usa esse namespace aqui, e vai ter esse Matio File lá dentro. E você faz isso, ó, Matio File, e você cria esse MATLAB File, que é o nome que eu dei aqui. Você poderia ter chamado ele de qualquer coisa, sem problema nenhum. Esse é o nome da variável que você está criando, para representar esse arquivo. De novo, eu vou colocar no lab1 importantdata.mat. E aí o que você faz? matlabfile.writemat, e eu quero, dentro do arquivo MATLAB, eu quero que exista uma variável chamada azão, e eu quero que salve lá dentro esse A. E pronto, ele vai ser salvo lá dentro. A mesma coisa eu repito para a matriz B e matriz C. E aí acabou. O que a gente pode fazer agora para testar, já que ele já rodou, né, ele já encerrou o programa, apertar Enter, Enter, acabou. Se tiver aqui na pastinha do nosso Lab 1, você vê que o Important Data brotou aqui. Então, vamos carregar ele dentro do MATLAB para ver se os números estão lá dentro mesmo. Cara, é muito pesado, né, velho? Nossa senhora, até o 2015 é pesadaço, cara. Muito bem, pessoal, o meu MATLAB aqui abriu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse caminho aqui, ó, clicando aqui, botão direito, copiar. Aí eu dou um Alt Tab para dentro do MATLAB e jogo ele aqui. Botão direito, copiar, colar, né? Dou um Enter. Pronto, aí eu clico duas vezes no Important Data. E aqui apareceu minha matriz A, B e C. E se você fizer A vezes B, vai dar o mesmo resultado que a gente tinha lá em C++. E é isso, está mostrado aí o básico dessas bibliotecas que a gente vai estar trabalhando. Com isso daqui a gente já consegue se virar bastante, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês relacionado a esse laboratório aqui. E a gente se vê no próximo laboratório. Até mais, tudo de bom!